estudantes! Com este vídeo, vamos discutir o conceito de experiência e algumas articulações desse conceito com a educação e a pesquisa. Faremos isso a partir das ideias de dois importantes estudiosos. Em primeiro lugar, o educador espanhol Jorge La Roça e o filósofo e historiador francês Michel Foucault. Vamos começar discutindo por que utilizar o conceito de experiência. Bom, em primeiro lugar, porque nós somos sujeitos de experiências, ou seja, no cotidiano das nossas existências, nas nossas trajetórias de vida, nós experienciamos o mundo a partir de tudo que nos acontece e nos constituímos como pessoas a partir dessas experiências. Em segundo lugar, porque pensar as experiências é dar sentido ao que somos e ao que nos acontece. Ou seja, pensar a experiência, como nos diz La Roça, é pensar nos modos pelos quais nos colocamos diante do mundo, diante dos outros, diante de nós mesmos. É também pensar como agimos em relação a isso. Em terceiro lugar, porque a educação diz respeito à produção de experiências. Então, ao pensar educação e experiência, nós não estamos nos referindo aos rituais pedagógicos formalizados ou àquelas chamadas inovações pedagógicas, mas estamos nos referindo ao que se produz a partir da educação e com a educação. Em quarto lugar, porque nós precisamos pensar sobre as experiências que vêm sendo construídas pelos sujeitos com a educação escolar. Nesse sentido, caberiam algumas questões como: que experiências são produzidas nas escolas? Que sujeitos produzimos com essas experiências? E, por fim, porque muito tem sido falado sobre a experiência, mas ela não é tomada na sua potencialidade de problematização. Bom, agora vamos discutir de que modo nós podemos pensar a experiência. Nós começamos a fazer isso a partir da leitura do texto de Jorge La Roça, Notas sobre a Experiência e o Saber da Experiência. Então, a partir de agora, a gente vai começar a discutir um pouco esse conceito. Comecemos com o próprio Jorge La Roça. Para ele, a experiência não é o que passa, o que acontece, mas sim o que nos passa, o que nos acontece e o que nos toca. Então, se a experiência é o que nos acontece, duas pessoas, ainda que enfrentem o mesmo acontecimento, não fazem a mesma experiência. O acontecimento é comum, mas a experiência é para cada qual sua, singular. E, de alguma maneira, ela é impossível de ser repetida. O La Roça também nos diz que a experiência, ou seja, tudo que nos acontece, nos afeta de algum modo, deixa algumas marcas, alguns efeitos em nós. Se a experiência é o que nos passa, o que nos toca, ou o que nos acontece, ela também nos forma e nos transforma. Nesse sentido, o conceito de experiência pensado pelo La Roça dialoga com o pensamento do Michel Foucault. Para o Michel Foucault, a experiência é algo do qual se sai transformado, ou seja, são as transformações que devemos experienciar para alcançar outras formas de ser. Portanto, para o Foucault, a experiência é algo capaz de arrancar o sujeito de si mesmo, fazendo-o desprender-se de si, de modo que ele não seja mais o mesmo. Assim, para Foucault, a experiência é ao mesmo tempo um empreendimento de subjetivação, ou seja, de constituição dos sujeitos, e de dessubjetivação, ou seja, de transformação dos sujeitos. Não há como separar esses dois aspectos da experiência, pois constituir-se é estar em processo constante de modificação de si mesmo. Pensando na educação, a educação, portanto, se constitui por experiências. Ela produz sujeitos, mas também pode transformá-los, modificar as relações que os sujeitos têm consigo mesmos. E podemos pensar que, portanto, as transformações sociais e culturais tão desejadas por nós passam por uma educação como experiência de modificação dos sujeitos, de problematização dos seus saberes, dos seus valores
e de suas crenças. Voltando ao Jorge Larossa, em seu texto Notas sobre a Experiência e Saber da Experiência, dizemos que a experiência é cada vez mais rara pelo excesso de informação. E ele nos diz que o sujeito informado sabe muitas coisas, mas ao mesmo tempo nada lhe acontece. Portanto, a informação não é experiência. O sujeito da informação, como diz Larossa, sabe muitas coisas, passa muito de seu tempo buscando informação, cada vez sabe mais, cada vez está melhor informado, porém, com essa obsessão pela informação, o que consegue é que nada lhe aconteça. E sobre isso, numa passagem do texto, Larossa nos diz: depois de assistir a uma aula ou uma conferência, depois de ter lido um livro ou uma informação, depois de ter feito uma viagem ou de ter visitado uma escola, podemos dizer que sabemos coisas que antes não sabíamos, que temos mais informação sobre alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, podemos dizer também que nada nos aconteceu, que nada nos tocou, com tudo que aprendemos, nada nos sucedeu ou nos aconteceu. Nesse contexto de excesso de saber, é como se o conhecimento se desse sob a forma de informação, e como se aprender não fosse outra coisa que não adquirir e processar essa informação. Podemos pensar, então, que a escola produz experiências de transformação dos sujeitos quando não se restringe à informação. Vamos agora tentar pensar nas possíveis relações entre pesquisa e experiência. Lembrando sempre que o nosso foco é na educação escolar, embora possamos também pensar que existem outros processos educativos em outros contextos. Se, como nos diz Larossa, a experiência é o que nos acontece, nos passa e, portanto, nos transforma, constituir-se pesquisadora ou pesquisador é algo que se dá na experiência com a pesquisa, algo que transforma nossa experiência com o mundo e a experiência que nós temos de nós mesmos. Como vimos anteriormente, a experiência não se faz por acúmulo de informações. Portanto, pesquisar vai muito além de obter informações e dados. A busca por informações para saber cada vez mais, para estar melhor informado, não significa fazer pesquisa. Pensar na pesquisa como experiência significa desprender-se de uma ideia de pesquisa fundada na ciência moderna. A ciência moderna desconfia da experiência e trata de convertê-la em um elemento de método, isto é, do caminho aparentemente seguro da ciência. Daí, pensarmos que a experiência não é mesmo o mesmo que experimento científico. O experimento é uma etapa no caminho seguro e previsível da ciência. O experimento é genérico, ele produz acordo, produz consenso ou homogeneidade entre os sujeitos. Já a experiência é o que nos acontece e o modo como a gente atribui sentido a isso que nos acontece. A experiência é singular, produz diferença, heterogeneidade e pluralidade. A ciência moderna, clássica, busca encontrar regularidades no mundo e conhecer a verdade do que são as coisas para dominar essas coisas. O seu modo de funcionamento exigiria do cientista, de quem faz pesquisa, um distanciamento do objeto de pesquisa e uma neutralidade em relação a esse processo de investigação. Porém, pensando junto com Larossa, a experiência não é o caminho até um objetivo previsto, até uma meta que a gente conhece de antemão. Mas a experiência é uma abertura para o desconhecido, para o que não se pode antecipar, nem prever, nem predizer. Então, pensando a relação da experiência com a pesquisa, poderíamos questionar como uma pesquisa pode escapar das pretensões de produzir respostas seguras e verdades sólidas. Vamos discutir algumas pistas, né? A primeira delas, a gente pode problematizar esses pressupostos do fazer científico duro, neutro, distanciado, admitindo que há outros modos de conhecer, de produzir conhecimentos. Em segundo lugar, a gente pode assumir que fazer pesquisa é constituir modos de perguntar, de questionar,
constituir os fenômenos que nós investigamos, as relações, o cotidiano. Fazemos isso a partir das referências que nós vamos construindo como participantes de uma cultura, de relações sociais e de um determinado tempo histórico, cujos discursos constituem os nossos modos de ver, de sentir, de pensar, de desejar e de questionar. Portanto, as perguntas que nós fazemos e aquelas que nós deixamos de fazer nas pesquisas que a gente realiza, ou seja, aquilo que nós conhecemos e aquilo que nós ignoramos, não é algo aleatório, mas diz de um lugar que nós ocupamos no mundo, de lentes que nós adotamos para ver e analisar isso que nós chamamos de realidade. Assim, não haveria um tema de pesquisa lá no mundo à espera de ser encontrado. Há um envolvimento direto de quem se propõe a pesquisar com esse tema, com essa questão. Portanto, é o que nos passa, o que nos toca e o que nos acontece que nos leva aos nossos interesses de pesquisa. A perspectiva que adotamos na relação entre experiência e pesquisa, portanto, é a de experienciar a pesquisa, deixando-se desfazer de certos saberes, certos pressupostos, construindo outros, talvez mais provisórios, colocando-se sempre em movimento. É um percurso cujos caminhos são traçados no próprio caminhar. Fazer pesquisa desse modo não é acumular conhecimento sobre alguma coisa, sobre um tema. Fazer pesquisa não nos traria mais segurança, mais verdades, mais certezas. Ao contrário, fazer uma pesquisa-experiência é um inquietar-se com o mundo, com a realidade, com as coisas mais comuns, com a pretensa neutralidade e naturalidade das práticas pedagógicas. Certamente esse é um processo recheado de incertezas e desafios. Então, cabe fazer um alerta. Pode ser incômodo perceber que as nossas crenças e os nossos valores, aquilo que rege as nossas vidas, que tudo isso pode ser questionado. A experiência na pesquisa desestabiliza, desacomoda e, por isso, faz pensar e perceber o mundo diferentemente, como argumenta Michel Foucault. O convite, portanto, é para duvidar das certezas, ampliar os questionamentos sobre as questões relacionadas com a educação. Como nos diz o filósofo Michel Foucault, talvez o objetivo hoje não seja descobrir o que somos, mas sim recusar o que somos. Bom, para terminar, eu gostaria de alertar para o fato de que esta é uma das muitas perspectivas de pesquisa possíveis no campo da educação. Desse modo, posteriormente, se vocês vierem a prosseguir com os estudos, na pós-graduação, vocês terão contato com outras perspectivas e poderão se interessar também por essas outras perspectivas. É isso. Um abraço.